Fala galera, meu nome é Jonathan, estou aqui para mais um vídeo da nossa série sobre doenças refrativas, cirurgias. Eu espero que você tenha assistido os outros vídeos. Se você não assistiu, assista para se conectar ao conteúdo aqui. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi minha experiência com a minha cirurgia refrativa. Para quem não sabe, anteriormente eu tinha miopia, astigmatismo, sempre quis fazer cirurgia e consegui, né, fazer a cirurgia. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Como eu falei, então, para você poder fazer cirurgia, você precisa basicamente de dois pré-requisitos. O primeiro é você ter um grau estável. Então, assim, meu grau demorou estabilizar, então mais ou menos foi cerca de a moto, sempre a moto. Foi cerca mais ou menos pelos 28 anos que ele foi começar a estabilizar, e eu fiz a cirurgia com 30 anos. Então você tem que fazer anualmente, né, sua consulta com o oftalmologista, e você vai fazer ali o exame para ver se o seu grau está estável ou não. Então a primeira condição é essa. Pode ser que seu grau estabilize mais cedo, né? Geralmente é 20 e poucos anos ali, é o que demorou mais o meu grau se estabilizar. E a outra condição é a análise dos exames que você vai fazer do olho, para ver se como que tá ali seu olho, se você pode fazer a cirurgia. Aí esses exames vão ser de acordo com o seu médico. Seu médico ele vai te analisar e vai indicar para você fazer os exames. Então, exames vão desde mapear ali como que tá, principalmente essa região da córnea, né, que eu falei no outro vídeo, eu expliquei com a laranja, que é essa parte mais externa do olho, né, que meio que faz a voltinha, que que vai ver como que tá, né. Por exemplo, tem um exame que é o Pentacam, eu acho que já devem ter ouvido falar no Pentacam, que ele é como se fosse um exame de imagem, né, então ele vai meio que mapear, vamos dizer assim, como que tá, né, essa estrutura sua da córnea, entendeu? Então, ele vai detalhar melhor para o médico poder analisar, para ver se você pode ou não fazer a cirurgia, porque como eu falei, a cirurgia é nessa estrutura, né, da córnea. Tem alguns outros exames, mas os principais estão relacionados com a córnea, para a gente estudar e ver como que ela tá. Mas enfim, não é sobre isso o vídeo. Então você tem que fazer esses exames, o seu oftalmologista ele vai indicar e você vai fazer e ele vai analisar. Então em relação aos exames, cara, não dói, é bem tranquilo, tipo, eles meio que só colocam um aparelhinho assim, enfim, é super de boa. Eh, eu fiz tudo no mesmo dia, então eu marquei a consulta, passei com o doutor e depois eu já fui e realizei os exames tudo no mesmo dia. E e assim que ficaram prontos, o doutor analisou, eu fiz tudo no mesmo lugar, e como estava tudo ok, eu poderia fazer, e então a gente só marcou a cirurgia depois. O médico me explicou, né, essas questões que eu falei, às vezes pode ter algum risco, né, ele falou que meus exames estavam bem, então ele vai explicar para você. Caso você não possa fazer também, ele vai te explicar. Enfim, então, faça todo esse processo com um bom profissional, né, escolha bem aí o profissional que vai operar seu olho. Mas é isso aí. Então eu fui então, né, marquei a cirurgia e, assim, a minha cirurgia foi à tarde. Então, eles, necessita de você ter um acompanhante, tipo, obrigatório, porque acaba que você pode, sei lá, às vezes você não pode dirigir, né, então, enfim, você tem que ter um acompanhante, senão nem tem como fazer. E foi mais ou menos isso, foi, se eu não me engano, umas 2 horas. Eu entrei, me preparei, ele não requer nenhuma nenhum preparo específico, igual, por exemplo, as outras cirurgias, né, que você tem que fazer tantas horas de jejum. Se eu não me engano, eu não tive que fazer jejum, mas assim, eu não tenho certeza, especificamente, mas assim, é bem tranquilo, eu acho que você pode tomar água, essas coisas, antes da cirurgia, mas e tudo isso seu médico vai te orientar, como que você vai fazer, né, no dia lá. Então, aí minha cirurgia, cara, foi muito rápido. Como eu expliquei no outro vídeo, né, falei dos métodos,
A cirurgia que eu fiz foi o método Smile, que é um método que ele é mais novo, então basicamente você vai deitar lá e a sala bem gelada, um ar-condicionado, e basicamente ele pinga um colírio, né, que é um colírio anestésio, então você não sente nada. E ali ele vai jogar então o laser no seu olho, e o laser meio que consegue corrigir o grau da parte interna, vamos dizer assim, no seu olho. Depois ele vai dar tipo um piquezinho para tirar tipo a camada que ele cortou por dentro. Assista meu outro vídeo que eu explico sobre o método em si para você entender melhor. Mas basicamente, a parte talvez mais chatinha da Smile é a parte que ele vai meio que tirar a lascazinha da córnea. É, aí ele meio que você não sente dor, mas você sente tipo ele mexendo no olho e tal. Aí dá um pouquinho de agonia, eu confesso. Essa foi talvez a pior parte, mas é bem rápido assim. Se eu não me engano, foram 3 minutos, 2 minutos, se eu não me engano, cada olho. Uma questão também em relação ao Smile é que se você tem um grau menor, então quer dizer então que a bordinha que ele vai cortar lá do seu olho é menor, então dá um pouquinho mais de trabalho para ele tirar. Agora, se você tem um grau maior, a lasquinha que ele vai cortar lá de dentro, que ele corta com laser, né? Ele só tira depois. É maior, então é mais tranquilo. Então, no meu olho que tinha um grau maior, foi mais fácil. E no olho que tinha um grau menor, demorou um pouquinho mais. Mas mesmo assim é bem tranquilo, não dói e foi relativamente rápido. Então, tipo, eu já saí de lá, eu já estava praticamente enxergando melhor do que eu nunca enxerguei. Já era praticamente Full HD. No outro dia, mais ainda, tipo, como esse método ele é, como eu falei, ele tem uma recuperação muito rápida, então você enxerga bem, tipo assim, muito bem, muito rápido, sabe? A diferença dos outros é que demora mais um pouco, mas de todo jeito você já vai sair dali da cirurgia já, enxergando muito bem. Em relação ao Smile, cara, é muito boa o pós-operatório. É, a única ressalva que eu falo é porque é o seguinte, no dia que você for fazer, sim, no meu caso foi à tarde, geralmente vai ser de manhã ou à tarde. Tente não pegar sol de maneira nenhuma no olho. Assim, é óbvio que todo jeito você não vai pegar, você vai usar óculos, você vai usar proteção, que o doutor passa, mas eu digo assim, o mínimo, sabe? Assim, o mínimo do mínimo. Tenta usar um óculos super escuro e às vezes nem usar, tipo, além de usar óculos, sai do, da clínica já do hospital com o olho fechado, sabe? Coloca a pessoa que tá junto com você pra ir te guiar, fala assim, não, agora eu vou ficar com o olho fechado, eu nem vou abrir. Por que que eu falo isso? Porque, cara, a luz te incomoda demais, então às vezes você sai de lá, tipo, com óculos, fala assim, eu tô 100%, eu tô bem e vai pro carro, no meu caso, né? E só que depois aquela luz que você recebe, tipo, quando você passa por esse períodozinho do sol, tipo, foi pouquinho, tipo, foi eu sair da clínica até ir no carro, assim, e aquela luz ficou me incomodando. Não dói, sabe, assim, não vai, é uma coisa terrível, mas fica te incomodando depois. Então, minha dica é essa, sabe, assim, tenta evitar o máximo possível do sol, se possível, pede pra pessoa enfiar o carro lá dentro da clínica, pra você não ter que nem sair no sol, e depois chegar na sua casa, vai ser bem mais tranquilo se você não pegar nada de sol, ficar com o olho bem fechado. E a única coisa é essa, a irritação. E depois nos outros dias, o sol ele te incomoda um pouco, então você tem sempre que usar o óculos, mas assim, é bem tranquilo, né? O único assim, que eu senti talvez um pouquinho mais de desconforto foi o primeiro dia, principalmente pela essa questão do sol, mas não é pela questão da cirurgia, de que dói nem nada. E foi isso. É, Cheguei no primeiro dia e depois eu fui dormir, descansei. Uma coisa que é um pouquinho chata, mas é muito importante, são os colírios. Então, o médico ele vai prescrever para você os colírios que precisam ser pingados. Aí tem que ser nos horários. Tem alguns que são, tipo, várias vezes no dia. Você tem que ficar colocando o celular para despertar e toda hora lá pingando. É um pouco de trabalho, mas é seu olho, cara. Então, você não pode vacilar. Você tem que fazer o trem certo, igual o médico fala. E você segue, então, todo esse período fazendo esse processo dos colírio, pinga, pinga. Mas, assim, você vai ver que no segundo dia você já vai falar assim, nossa, eu já, por mim, não precisava de mais nada. Mas tem que seguir certinho até o final, fazendo certinho, igual seu médico fala.
Aí depois você volta, se eu não me engano, é depois de uma semana para o médico reavaliar como que tá. E assim, nessa semana, cara, você já tá zero. Você nem lembra mais que você usava óculos, você não lembra mais de nada. Tipo assim, sabe? Fala assim, se um dia eu usei óculos, eu não lembro, porque, tipo assim, enfim, é muito top. Outra coisa também em relação a. Eu não falei no meu outro vídeo, mas, por exemplo, o Smile ele tem uma vantagem muito grande, esse método, porque como ele não descama a camadinha externa da córnea, que eu expliquei no outro vídeo, ele acaba que ele não gera alguns problemas, principalmente em sensibilidade à luz, igual eu falei. Ele não gera muito ressecamento do olho. Então, os outros métodos, igual o PRK, pode ser que seu olho fique um pouquinho mais seco depois da cirurgia. Pode ser também que, como eu falei, né, às vezes a pessoa tem um pouquinho a mais de sensibilidade. Não é o fim do mundo, mas assim, a LASIK, a LASIK não, a Smile você não vai ter nada disso. Tipo assim, meu olho já era um pouquinho seco, né? Porque, como eu falei no outro vídeo, eu usava lente de contato, tipo, por anos e anos, e acaba que, com o decorrer do tempo, pode ser que seu olho fique um pouco seco por causa do uso, né, repetitivo da lente. E o meu era assim, né? Assim. E com a cirurgia, cara, não mudou nada, assim, sabe? Não piorou, sabe? Tá bem, tá beleza. Tipo, eu uso os colíriozinhos hoje e super top. Não tem nenhuma questão de sensibilidade à luz também, ao sol. Enfim, igual o meu médico falou, nem parece que eu operei, né? Tipo, tô enxergando tudo. Tipo assim, ele me enganou, né? Ele só fez uma mágica e eu voltei a enxergar. Mas é isso mesmo. É, se você é de Goiás, eu fiz na Clínica Ver. Lá tem muito bons doutores que eles vão te atender bem. Doutor Rodrigo, doutor Francisco. Não é uma publicidade, né? Eu não tô fazendo nenhuma propaganda, mas lá é muito bom. Enfim, mas aí procure seu médico, né? Faça pesquisa aí, é um bom profissional para estar operando seu olho, porque é seu olho, cara. E em relação a valores, a Smile ela é um pouco mais caro, aí você tem que ver, basicamente, cada lugar vai ser um preço, e os outros métodos talvez são um pouco mais baratos, mais em conta, né? Tem a questão do plano, enfim, é muita burocracia. Mas isso aí você vê depois, tipo, você pesquisa se você está querendo fazer a cirurgia. Mas como eu falei, é um investimento para a vida. E se você, às vezes, se sente incomodado com óculos, enfim, quer um método definitivo para resolver a sua vida, faça a cirurgia refrativa, que é muito boa. E é isso, qualquer dúvida que você tiver sobre a, a Smile ou outro tipo de método, enfim, alguma coisa que talvez eu possa te ajudar, mande nos comentários. E é isso. Valeu, tamo junto.